Bom dia a todos. Mais uma vez é bom nós, pela graça de Deus, podermos estar aqui juntos e podemos falar do mais importante da Palavra de Deus e conhecermos um pouco mais do nosso Deus, porque Ele de facto é fantástico e o que Ele pode fazer nas nossas vidas e faz, se nós também o deixarmos fazer a transformação em nós, começando pelos nossos corações, que foi o tema do EJC, e Ele, ao fazer isso, vai transformar não só as nossas vidas e também vai criar um impacto também nos outros que estão à nossa volta. E queria, irmãos, começar a pedir para que abríssemos a Palavra de Deus na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2 e o verso 4. Mais uma vez, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2 e versículo 4, que vai ser a passagem principal. Eu depois vamos viajar um pouco pela Palavra de Deus, e que diz assim esta passagem, este versículo: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Esta passagem, irmãos, é uma passagem... Eu gosto muito desta passagem, entre outras, e queria começar a introduzir o tema que quero falar, falando, e alguns se calhar não sabem porque é que... Há bocado estávamos a falar do Márcio namorar e eu fiquei assim, eu agora tenho de falar de mim também, né? Estou a brincar. Mas eu já tinha pensado neste tema ao longo da semana passada, porque normalmente... eu quando vou pensando no tema, vou pensando em algo mais complexo e depois quando venho falar disso nunca tenho tempo para falar de tudo, e então vou fazendo por partes, só que depois, conforme o tempo vai passando, e normalmente sou eu, se chega uma semana em que vou ser eu novamente, eu às vezes fico a pensar, não, vou falar disto, mas depois ao longo da semana o Senhor põe outro tópico. E esta semana não foi diferente. Eu já tinha um tema pensado em falar, mas depois o Senhor mudou as coisas e vou falar um pouco desta passagem. Para quem não sabe, curiosamente eu hoje estou casado, porque a Mila, a minha esposa, um dia ela resolveu pedir ajuda. E foi essa ajuda que ela pediu, e dos problemas que tinha, seja da família, seja com ela mesma. O facto de ela ter procurado ajuda e ter ido ao local certo, que foi a uma igreja local, e é interessante e muito curioso. Eu até estava a tentar fazer um bocado, a rever com a Mila alguma troca de mensagens que tinham feito na altura, e de facto as necessidades que estavam a passar naquela altura eram tantas que procuravam a ajuda certa. E eu achei interessante porque mostraram sabedoria em ir, não era procurar ajuda, podiam ter ido se calhar a um psicólogo ou um psiquiatra, podiam continuar ou visitar outro instituto, mas não, na altura conseguiram identificar que o problema que tinham era espiritual, e que só Deus, através das igrejas ou de alguma igreja local, poderia ajudá-las. E achei interessante que o Senhor usou uns irmãos na igreja na Breslávia que de facto foram de mais-valia para ela, para a mãe e para a irmã. E por essa via o Senhor a trouxe para Portugal, nós conhecemos, e então estamos casados hoje, e tudo começou porque a Mila mais a família resolveram pedir ajuda. E chegar a uma igreja local e dizer: nós não conseguimos, nós precisamos de ajuda, porque o nosso problema é espiritual, o nosso problema precisa de ajuda mais do que um médico, e nós não conseguimos encontrar a solução. E esta passagem é muito importante, irmãos, porque nós muitas vezes somos, e eu falo por mim, somos muito passivos. Só reagimos muitas vezes quando o mal já está feito, quando as coisas já descambaram, quando já está tudo em ruínas, então é que nós reagimos. E não é assim que a Bíblia diz, porque o Senhor, através do apóstolo Paulo, nesta passagem, ele diz que cada um não atente, para o que é propriamente seu. Não é nós não atentarmos só para o que é nosso, mas notem que ele diz, mas cada qual também.
Ou seja, nós preocuparmos não é só em nós termos a nossa vida à direita, mas é também os outros. É nós preocuparmos com os outros, com as necessidades dos outros. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, para falar mais dela e ajudar os outros a compreender um bocadinho mais e a conhecer um pouco mais acerca de Deus. Porque nós fazemos os estudos bíblicos e estamos aqui envolvidos porque cada um não é o mestre de tudo isto. Ninguém é o sábio que não precisa de mais ninguém. O Senhor é quem dá a sabedoria e através da sua palavra e da experiência e das relações entre cada um de nós, Ele vai fazendo a Igreja mover-se e nós crescermos e chegarmos à maturidade espiritual. E uma coisa é certa, nós precisamos reconhecer pelo menos duas coisas. Que nós muitas vezes precisamos de ajuda e nós não conseguimos ajudar, ninguém se consegue ajudar. Certa vez o Senhor Jesus Cristo disse: médico, cura-te a ti mesmo. E é interessante nós vermos que se calhar os médicos, quando estão doentes, se calhar nem sempre se curam a si mesmos, mas vão a um médico, mesmo que sejam de uma especialidade diferente deles. E isto é verdade, que nós precisamos todos de ajuda. Precisamos de ajuda e precisamos perceber que há outros à nossa volta que também precisam de ajuda. E que nós estamos simplesmente passivos, deixamos as coisas acontecer, ou dizemos, ou viemos aqui ao domingo e damos um bom dia e boa semana, e não passamos disto. E temos de perceber, irmãos, que nós somos um corpo. E um corpo, para ser funcional, é porque os membros ajudam-se uns aos outros. Aqui o meu corpo está de pé porque as minhas pernas estão a fazer o trabalho delas, porque os pés estão a sustentar, porque os músculos das pernas estão a fazer força também para eu conseguir movimentar. O corpo tem de ser funcional. Se alguma parte deixar de funcionar, o corpo todo vai sofrer, e vai sofrendo aos poucos, e vai degradando. E se os membros de facto não se ajudam uns aos outros, a verdade é que o corpo acaba por morrer. E não há membros que sejam muito mais importantes do que outros, todos são essenciais e todos são necessários. E todos sofrem quando acontece uma perda de um membro. Se o sistema imunitário não funcionar ou deixar de funcionar, o corpo não vai funcionar. Se o sistema digestivo também não funcionar, o corpo também não vai funcionar corretamente. Tudo tem de funcionar em sintonia e em harmonia. E isso acontece através da nossa proatividade, nós procurarmos ajudar os outros, de nós também termos a humildade, porque também percebemos que às vezes requer humildade, nós humilharmos aos outros e pedirmos ajuda, porque sabemos que é difícil nós pedirmos ajuda a alguém, mostra que nós somos fracos, que nós somos pobres, que somos necessitados, e ninguém gosta de dar essa aparência de ser fraco, de ser alguém que precisa de ajuda. Mas nós temos de perceber que para o corpo funcionar, nós temos de ajudar uns aos outros. Se eu tiver algum problema de saúde ou o que for, o meu corpo vai reagir para combater, seja um vírus. Seja onde o vírus estiver, o vírus pode estar nos pulmões, pode estar no outro órgão, pode estar em qualquer lado. Se houver algum problema ali, o corpo todo vai reagir para combater aquele vírus. E o mesmo deve ser através na Igreja. Nós, como o corpo de Cristo, como membros uns dos outros, devemos funcionar assim, ser proativos, em constante comunicação uns com os outros. Porque, de facto, irmãos, há uma coisa importante, e isto vai então ligar para a outra passagem, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que esta passagem, eu gosto muito desta passagem, porque esta passagem mostra que quando a ajuda vem, seja de quem for, e neste caso veio do Senhor Jesus Cristo, a ajuda pode trazer e muitas vezes traz transformação. Então no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, numa passagem que nós, certamente os irmãos já conhecem muito bem, a partir sensivelmente do verso 21, em que nós vemos um pai que tinha um filho que tinha um espírito mudo. Ele, a partir do versículo 14, nós lemos o seguinte: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo.
E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: há quanto tempo que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Até aqui a palavra de Deus, irmãos. Só o versículo 27, que Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele levantou-se. Esta passagem, irmãos, é interessante porque o Senhor chega e estava a haver um debate, quando havia alguém ali com necessidade, estava alguém, este jovem, este menino, aparentemente, e depois corrijam-me se eu estiver enganado, devia estar a ter um destes ataques, e como ninguém conseguiu fazer nada, então começaram a ter um debate, provavelmente um debate teológico acerca disto, do que é que se estava a passar. Porque a passagem diz que o Senhor aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas disputavam com eles. Ou seja, ninguém conseguia resolver aquela situação. E então provavelmente estavam a ter um debate teológico, quem é que é ou não, e que eles se calhar queriam num falso profeta. E isto envolveu-se tudo aqui, nesta discussão, e o Senhor chega, provavelmente já sabia o que aconteceu, mas foi falar com eles: o que é que vocês estão a discutir? Qual é que é o problema? Estão a discutir o quê? E é interessante que este pai aflito, ele chegou-se logo à frente, ele respondeu e disse: mestre, eu trouxe-te o meu filho que tem este espírito mundo, e que ele tem estes problemas, e que ele depois chegou-se ao pé dos discípulos para que o expulsassem e eles não puderam, não conseguiram. Provavelmente depois chegaram outros: olha, eles estão ali a tentar, não conseguem, ou são hereges, ou são isto, ou são aquilo, e a verdade é que eles envolveram-se naquilo e não conseguiram fazer nada. Mas a verdade é que quando este pai reconheceu o Senhor, ele foi a correr ao pé dele, respondeu-lhe, a dizer que tinha este filho que tinha este espírito mudo, e ele então pediu ajuda. E é interessante que ele depois, na passagem que diz ao Senhor em lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, mostra que ele também não tinha outra solução. Ele provavelmente, quantas pessoas ele já correu para conseguir ajudar o filho, para conseguir salvar. Provavelmente deu com os discípulos e sabia: eles são discípulos do Senhor Jesus, então talvez eles o consigam ajudar. E este pai aflito provavelmente já não tinha esperança que nada pudesse fazer, que ninguém conseguiria fazer nada, que de facto Deus só podia fazer, mas não sabia porquê. E imaginem esta situação, eles depois estarem envolvidos num debate, se calhar como os amigos de Jó e Jó, num debate com este pai, ele está assim porque tu fizeste alguma coisa, ou eles, os discípulos do Senhor Jesus são isto ou são aquilo, ou os escribas são isto e também não conseguem ajudar. Eles envolvidos neste debate, provavelmente este pai já tinha perdido a esperança, já não tinha nada. E quando o Senhor Jesus chegou-se à frente e ele viu, ele depois já sem esperança nenhuma, provavelmente diz ao Senhor que cria nele e pede para ajudá-lo na incredulidade, que ele provavelmente já não acreditava, chegou àquele ponto que isto é quase impossível, ninguém vai conseguir ajudá-lo. E vemos que o Senhor depois, vendo que a multidão concorria, provavelmente ainda a provocarem mais a situação, ele então o expulsa. E é interessante, irmãos, porque este pai, pedindo ajuda, ele teve uma transformação, e a transformação que houve nem sequer foi propriamente no pai, foi no filho, porque o filho depois foi transformado e a incredulidade do pai também foi ajudada. O pai colocou a sua confiança e a sua esperança em Jesus, para que ele de facto não só ajudasse o filho, mas mais do que isso, ajudasse a incredulidade do pai. E este pai também fez isto porque provavelmente, como nós vimos, ele já não tinha nada a perder, já não havia remédio, então vamos tentar mais um, pode ser que dê. E isto deixa-nos algumas questões, irmãos, e claro que nós não temos tempo para falar tudo,
Mas uma das questões que vejo nesta passagem, entre outras, é o que é que nos falta perder a cada um de nós, o que é que nós precisamos de perder mais para nós percebermos que a única coisa que precisamos é ter comunhão com o Senhor, é estar com o Senhor. O que é que falta nós perdermos, o que é que falta outros à nossa volta perderem, para nós percebermos que temos de ajudar os outros, que temos de ajudar os outros a estarem firmes na Palavra de Deus, porque quem me vier pedir ajuda, eu provavelmente sou a pessoa menos indicada para ajudar quem quer que seja. Mas uma coisa eu estou certo, é de que a Palavra de Deus pode fazê-lo, Ele pode transformar, pode até não resolver, seja que situação for, mas uma coisa é certa, vai-vos trazer a paz, a certeza e a convicção de que o que quer que venha a acontecer, nós vamos estar eternamente com o Senhor. Mas eu não sei se cada um de vós que aqui está, se tem esta mesma confiança que muitos que aqui estão, e que eu tenho esta confiança de que de facto o Senhor, e a Bíblia diz em Romanos 3, 23, dá-nos aqui algumas coisas de porque é que muitas vezes, e no mundo à nossa volta, muitos procuram ajuda e não têm. E cada vez mais o mundo avança para um ponto em que nós vamos estar encruzilhadas sem ter mais ajuda e vamos tentar ajudar-nos cada vez mais a nós mesmos e vamos ficar cada vez piores. E é interessante que nós estamos a avançar cada vez mais em muitas áreas, seja na tecnologia, seja avanços na astronomia, seja na medicina. Nós estamos a avançar cada vez mais, estamos a ter coisas mais refinadas, tecnologia mais refinada, pode ser mais útil, vamos ter medicamentos, máquinas para ajudar-nos em termos de saúde, na alimentação. É interessante que nós vamos ter cada vez mais coisas e hoje cada vez falta menos. Hoje, por exemplo, em Portugal, um pobre não é alguém que tem de comer, um pobre hoje em dia é alguém que tem um telemóvel, em comparação com há uns anos atrás, e nós vemos que até mesmo o conceito de pobreza, de se calhar há 15 anos atrás, hoje é diferente. Há 15 anos atrás um pobre era mesmo alguém que não tinha o que comer e hoje um pobre é alguém que tinha um telemóvel. E vemos que as coisas estão a avançar a um ritmo rápido. E da mesma forma que estão a avançar a tecnologia, mas há uma coisa que tem permanecido até hoje. E o que tem permanecido até hoje é o nosso pecado. E a Palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós vemos esta verdade a permanecer, que nós estamos a avançar em muitas áreas. O mundo está a ficar cada vez mais polarizado em certos assuntos. As pessoas hoje conversam de tópicos que discordam e se calhar há uns anos atrás as pessoas concordavam em discordar, mas hoje se tu discordas és o meu inimigo, não vamos falar mais, e criam uma guerra à volta disso. E nós com tudo isto ficamos com medo e dentro da própria igreja nós começamos a fechar-nos em nós mesmos. Começamos a ter assuntos que divergimos, e porque divergimos já não falamos mais uns com os outros, já não vamos ajudar. Já ficamos melindrados se os outros não nos cumprimentarem, não nos ajudarem, não falarem connosco. E esquecemos de que o Senhor não é isso que nos ensinou. É por isso que em Filipenses, e isto é uma verdade que mantém-se constante até hoje, daí ser verdade, porque a verdade normalmente não muda, e mantém-se até hoje o facto de nós continuarmos a precisar de ser lembrados hoje que precisamos de atentar aquilo que não é só nosso, mas também o dos outros, e procurarmos ajudar os outros. E a Palavra de Deus de facto mostra que nós somos pecadores, que nós continuamos a pecar, que o mundo à nossa volta e as pessoas à nossa volta continuam a pecar por muito mais tecnologia que tenham, por muito mais inteligências artificiais que criem, por mais máquinas mais sofisticadas, mais complexas, que mais resolvem problemas possa haver. O pecado continua a ser uma realidade e o pecado continua a matar-nos. Nós continuamos a morrer todos e por muito que atrasem a vida do homem, por muito que estendam o homem a viver se calhar até aos 100 ou 150 anos, a verdade é que ele vai morrer quer queira, quer não. E muitas vezes há esta ilusão que nós podemos viver eternamente aqui, mas não podemos. Porque de facto, como o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 6 e versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. E isto continua a ser verdade até hoje. Por muito que nós tentamos evitar, por muito em que tentamos passar uma imagem que somos bons em alguma coisa, a verdade é que nós continuamos a ser pecadores. E a verdade é que o pecado continua a ter o seu salário, que é a morte.
Há muitos que têm a ideia errada de que nós, quando falamos da palavra de Deus e que dizemos que o Senhor, como é falado em Romanos 5,8, que Ele prova o seu amor para connosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós pecadores, muitos acham que Deus, a única coisa que Ele está a fazer é salvar-nos dele mesmo. Acham que, e quando nós falamos da salvação que há em Cristo, muitos rejeitam porque dizem a única coisa que Deus está a fazer é só salvar-nos da sua própria ira. Ainda que isso seja verdade, Deus quer muito mais do que isso. E Ele fez muito mais do que isso. E o que Ele fez não é apenas salvar-nos dele mesmo. Porque eu, por exemplo, salvar-me, ou eu salvar o meu filho de ser castigado por mim mesmo, isso não faz nada. Isso não vai causar transformação nele. Ele simplesmente ficou, provavelmente há de ficar assim, já fiquei aliviado, já não vou ser castigado desta vez, meu pai poupou-me porque ou teve misericórdia ou agiu com graça, então eu vou continuar a minha vida. Mas não é isso que a palavra de Deus nos mostra, que mostra-nos de facto que Deus não só quer salvar-nos, como Ele quer transformar-nos para Ele quer ter comunhão connosco. Deus não é passivo, Ele não vai simplesmente salvar-nos da condenação dos nossos pecados e simplesmente deixar-nos como estamos, ou deixar-nos andar. Ele não quer isso. Ele quer ter uma comunhão connosco. Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer que nós cheguemos à maturidade espiritual, para nós termos comunhão com Ele e fazermos aquilo que Ele também nos preparou. Porque nós hoje também temos um entendimento, às vezes errado, do que é que nós estamos aqui a fazer. Às vezes, em conversa mais a Mila lá em casa, e nós muitas vezes temos conversas acerca da vida, do normal, e perguntamos muitas vezes um ao outro o que é que nós estamos aqui a fazer. Qual é que é o sentido da vida aqui? Porque é que o Senhor ainda nos mantém aqui, não é? Às vezes são questões que nós, no dia-a-dia, envolvemos-nos com tantas coisas do dia, com o trabalho, com as tarefas de casa. Às vezes viemos só aqui à igreja e muitas vezes viemos só 4 horas por semana e não passa disso. E nós mantemos-nos sempre na rotina e esquecemos muitas vezes do mais importante, da nossa comunhão com Deus. E nós às vezes tentando virar um pouco o foco e fugir um pouco o foco dessa rotina, nós ficamos a questionar-nos o que é que nós estamos aqui a fazer? Porquê é que o Senhor ainda nos mantém aqui? Ele não nos mantém aqui só simplesmente por entretenimento nosso, não é para nós ficarmos aqui entretidos. Mas a palavra de Deus mostra na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, e versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo aqui, inspirado mais uma vez por Deus, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E nós em conversa, muitas vezes, a maioria das vezes, a conclusão que chegamos é o que está nesta passagem. Nesta passagem e também em Filipenses, no capítulo 1 e versículo 25, que é: nós estamos aqui e nós fomos salvos para de facto nós sermos transformados e como a passagem diz, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E estas boas obras Deus preparou para nós andarmos nela. Deus tem algo preparado, tem um propósito para nós. Muitos acham que o sentido da vida é serem felizes, mas não é verdade. O sentido da vida é não só nós sermos salvos por Deus através da obra feita pelo Senhor Jesus Cristo, mas nós andarmos nas boas obras que Deus preparou. Deus preparou-nos um caminho fantástico para nós andarmos e fazermos boas obras. E nós muitas vezes esquecemos disto. Esquecemos que Deus fez esta obra, criou-nos para este propósito, para nós andarmos em boas obras, e nós muitas vezes esquecemos e fechamos-nos em nós mesmos, fechamos muitas vezes só na nossa família e não passamos nisto. Esquecemos dos outros. E há muitos irmãos que passam necessidades, passam dificuldades, e nós próprios, quando passamos por essas dificuldades, esquecemos que Deus pode ter um propósito para isso. Não sabemos qual. Muitas vezes nem nunca vamos saber porque é que vamos ter uma dificuldade. Mas uma coisa é certa, essa dificuldade Deus pode usar para nós ajudarmos os outros. Mas se nós não tivermos esta mentalidade de que estamos aqui e que fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo para nós andarmos nas boas obras e ajudarmos uns aos outros, a nossa vida vai ser despropositada. Vamos andar sem propósito, e uma pessoa também sem propósito é uma pessoa infeliz. Porque quando nós começamos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e quando Ele quer que nós estejamos envolvidos
na sua obra, isso também vai nos trazer satisfação, vai nos trazer alegria, vai nos trazer felicidade, porque vamos andar preocupado com os outros. O apóstolo Paulo, e para terminar, ele no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, e a partir do versículo 21, a partir do versículo 21, uma passagem que nós já conhecemos e já estudámos várias vezes, ele diz que, para mim, o viver é Cristo e morrer é ganho. Para ele, viver era viver para Cristo. E para ele, se ele morresse, e ele já partiu, ele ganhou. Para ele, qualquer coisa era ganho. Seja aqui, seja a morte. E ele depois diz assim: se o viver na carne, se o estar aqui vivo, der fruto da minha obra, eu não sei então o que devo escolher. Nós vemos o apóstolo Paulo nesta passagem, apesar das dificuldades que ele estava a passar, e ele estava preso, ele escreveu isto através da prisão, ele mostra que ainda assim ele estava satisfeito, ele estava a ganhar alguma coisa. Daí ele dizer que para ele o viver era para Cristo e o morrer para ele era ganho. Porquê? Porque ele ia estar com Cristo, continuava a viver para Cristo na mesma. E daí ele dizer que estava em aperto, estava indeciso, porque ele depois diz: eu não sei o que é que devo escolher, se eu devo escolher continuar a viver aqui ou se devo escolher partir e estar com Cristo. Ele diz então no versículo 23, de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas ele depois continua e diz: julgo mais necessário, por amor de vós. Notem que a razão para ele estar vivo e estar ali era para continuar a ajudar os outros. Porque ele diz: por amor de vós, julgo necessário por amor de vós ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. O sentido dele de ficar aqui vivo, e nós, eu e a Mila, muitas vezes chegamos, a nossa conclusão é o que estão nestas passagens, Efésios 2, 8 a 10, e aqui Filipenses no capítulo 1 e versículos 21 a 26, sensivelmente. A nossa conclusão é esta: nós estamos aqui é para ajudar os outros, para sermos úteis na obra de Deus. A obra não é nossa. Quando nós começamos a ajudar os outros e preocupar com os outros, não é uma obra e nós muitas vezes achamos, é uma obra nossa. Não, é Deus que nos está a colocar esses trabalhos, essa obra, para nós andarmos nelas. Nós temos de andar nisso. Temos de perceber que nós temos de ser proveito para os outros e temos de trazer gozo na fé. O gozo que o apóstolo Paulo queria e o proveito que ele queria ser para os filipenses não era simplesmente para eles ficarem contentes por o terem para eles. É para, de facto, eles terem um gozo da fé, eles crescerem mais na fé, eles serem mais maturos, eles estarem ainda mais satisfeitos com o servir. Era simplesmente para o servir. E a questão que deixo no fim é, e cada um de nós, porque é que estamos aqui? Estamos aqui para servir-nos a nós mesmos, para ter simplesmente só proveito nosso, ou estamos para, como o apóstolo Paulo diz, não atentarmos propriamente para o que é nosso, mas também para o que é o dos outros. Que o Senhor nos ajuda a, de facto, nós percebermos isto e percebermos que a obra não é nossa, é dele, e nós simplesmente temos de estar disponíveis para o servir, e ajudar os outros é servir o Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.